Olá a todos, eu sou o Alê e estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também compartilhar o conteúdo. Eu tenho certeza que você tem centenas ou talvez milhares de peças de roupa, né, no seu armário. E aí, o que fazer com essas roupas quando depois não tem mais utilidade? Será reciclagem para esse tipo de resíduo? Para falar sobre esse tema, chamei aqui Jonas Lessa, parceiro, cofundador e CEO da Retalhar. Obrigado pela presença, Jonas. Imagina, Lê, obrigado pelo convite. Vamos falar desse tema tão importante e comum a todos, né? Show de bola. Bom, primeiro eu queria saber aí sua história, cara. Como você chegou aí em abrir a Retalhar? Beleza, vou tentar resumir, porque essa história remete até a outras gerações da família, mas resumidamente, meu pai sempre foi um ambientalista, jornalista, foi um daqueles loucos que nos anos 90 estavam falando desse assunto que não era nada importante, e deixa esse cara pra lá, sabe? Então ele meio que depositou nos filhos essa continuidade, essa responsabilidade de levar adiante a causa. E foi por isso que eu acabei escolhendo a gestão ambiental como graduação. Estudei na USP, e enquanto eu estava na USP, um amigo, o Lucas, me procurou porque ele estava iniciando um setor de sustentabilidade dentro da fábrica de uniformes da família dele, e estava com uma série de iniciativas, mas ele é um cara muito do fazer. Então ele me procurou falando, cara, preciso de alguém para me ajudar a organizar um pouco melhor, quanto que eu estou gastando, que retorno que isso traz para a empresa, como é que eu comunico isso com o cliente. Tem algum amigo seu querendo trabalhar com gestão ambiental empresarial? E eu respondi, olha, um amigo meu de cabeça eu não tenho, mas acho que tem um amigo seu que está interessado. E foi assim que eu fui o único candidato do processo seletivo, me tornei meio que um estagiário dele, e em pouco tempo a gente viu que uma das iniciativas que tinha lá dentro, que era a gestão de resíduos, foi tão desafiador implementar que a gente entendeu que o buraco era mais embaixo, que se era difícil para essa fábrica, com cerca de 30 colaboradores, imagina para o mercado como um todo, né? Ali a gente estava falando de 0,5 tonelada mensal de resíduo. Então a gente decidiu dar vida própria para esse projeto e fundamos assim a Retalhar. Legal. E o que é Retalhar, Jonas? A Retalhar é um negócio de impacto, já nascido assim, já nasceu como uma empresa B certificada, inclusive. Legal. A gente foi certificar um pouquinho mais adiante, mas assim, as práticas foram todas inspiradas no sistema B, e que faz a gestão de resíduos têxteis. Essa é a nossa especialidade, logística reversa de resíduos têxteis. Com muito foco inicialmente, até pela história que eu contei, no mundo corporativo, com uniformes profissionais, mas hoje já super atuante no mercado de moda e na indústria têxtil. Legal. Bom, esse eu acho que é um tema de interesse de todos, né? Porque está presente no dia a dia de todo mundo, né? Desde sempre. E assim, conta um pouco pra gente, cara, qual que é o impacto do mercado têxtil, sei lá, no mundo, no Brasil, em São Paulo? Eu imagino que seja gigantesco. Ale, eu gosto de colocar que a indústria têxtil e, portanto, os problemas da indústria têxtil tocam a todos o tempo inteiro. Sei lá, 99% da população global está 99% do tempo sendo tocada ou por roupa, ou por lençol, ou por toalha. É só durante o momento do banho em que a água está escorrendo ali que talvez você não tenha nada de indústria têxtil ali. Então, de fato, é muito relevante e a gente está sempre em contato e não percebe o que está por trás de tudo aquilo. E tem uma série de impactos. É sempre difícil mensurar a questão ambiental por conta de cada peculiaridade de região e cada aspectozinho que muda no processo. O número lá no final vai mudar um pouquinho, mas a indústria têxtil é considerada a segunda maior poluente do mundo. Segunda maior, ô louco. Qual Sim, que é tem a primeira? estudos, se eu não me engano, é a indústria de petróleo mesmo, né, de óleo. Caracas. Bem complexo porque você tem impacto em todas as etapas, desde o cultivo do algodão, né, da fibra, ou da extração da matéria-prima mais utilizada, que é o poliéster, que vem do petróleo, até todas as etapas. Vai tendo uma série de desperdícios, tem o tingimento, que é altamente impactante, tem no cultivo, como eu comentei, tem muito uso de água, de pesticidas,
muitos transportes, né? É uma peculiaridade do Brasil. O Brasil é o único país no mundo que tem todo o parque têxtil instalado no território nacional. Qualquer outro lugar do mundo onde se produz roupa tem material viajando de um país para o outro para aquilo acontecer. Então, tudo isso vai somando e gerando todo esse impacto, fora o ciclo de uso, que a gente vai lavando, isso vai acumulando cada vez mais impactos no ciclo de vida do produto. Que é o caso, muito falam da calça jeans, né? Que é um impacto absurdo, né? Sim, mas tem falácia nisso. Ah, é? É complicado porque pegou-se algo de 10, 15 anos atrás, generalizou-se, então é isso, e o jeans é considerado vilão. É legal você pegar esse gancho porque a Legal. calça jeans que eu estou utilizando tem fibras recicladas, 30% de fibras recicladas na Ó, que legal. composição. E é Que uma a maneira... própria retalhar ajuda? Sim, sim, sim. Ó, que legal. A gente vai poder explorar um pouquinho melhor Legal, isso. legal. Mas tem uma série de impactos mesmo, né? 14% do pesticida utilizado no planeta vai para o cultivo de algodão, só que o algodão ocupa 3% das terras agricultáveis. Ou seja, se a coisa estivesse balanceada, seria Sim. 3% do pesticida usado no mundo para Lógico, 3% das terras lógico. agricultáveis. Então começa aí a sobrecarga. E aí tem uma série de resíduos, tem muito consumo de água sim, embora hoje já exista tecnologia, inclusive no Brasil. No Brasil tem indústria produzindo uma calça jeans consumindo um copo d'água, porque fez a lição de casa. Estruturou o sistema próprio, faz em ciclo fechado, reaproveita a água. Isso é o como deve ser. Perfeito. Né? Mas como a coisa é muito pulverizada, você tem muitos pequenos fornecedores, uma dificuldade enorme de se fiscalizar, isso tudo vai acumulando esses vários impactos. Aí você tem outros números, como só no Brás e no Bom Retiro, que são polos têxteis aqui em São Paulo, capital, são 40 toneladas por dia de Nossa. retalhos sendo desperdiçados. Só o retalho. O retalho é o que é desperdiçado no processo produtivo, Sim. que vai em média de 15 a 20% do tecido que aquela confecção adquiriu. Só que os outros 80, 85% viram roupas. Essas roupas, em algum momento, e por conta da cultura do fast fashion, esse momento, o período é cada vez mais curto entre ela ser um produto e ela se tornar um resíduo. Então, tudo que está sendo produzido aí é, em algum momento, resíduo. E aí tem esse outro dado de que um caminhão de lixo têxtil por segundo é desperdiçado mundo afora. Meu Deus. Acho que já deu, né? Pra gente dar o panorama do tamanho do impacto. E assim, não é só a questão ambiental, né? A gente já viu muitos problemas com muitas marcas, né? Enfim. É um trabalho análogo à escravidão, né? Exatamente, né? Sim. Sim, é uma situação super delicada. Hoje o Brasil tem uma boa estrutura para lidar com isso, né? A BVTEX, Associação Brasileira de Vestuário ou de Varejo Têxtil, não me lembro agora, criou a sua certificação justamente para dar conformidade social na cadeia produtiva. E aí isso tende a ser muito bem seguido, a fiscalização é super rigorosa e deu uma boa diminuída nesses Legal. casos. Hoje não tem saído muita indústria têxtil na lista de E trabalho escravo. você tem ideia, quando começou a falar alguma coisa de sustentabilidade na moda, no setor têxtil, é coisa muito recente? Não, com certeza teve alguém como Vocês... meu pai falando disso lá no têxtil. Meu pai É, não falava sobre a indústria têxtil especificamente, mas com certeza lá atrás tinha, né? Hoje, inclusive, um grande parceiro nosso, o José Guilherme, que é o fundador da Cotton Move, ele é um cara que está há 40 anos na indústria têxtil e lá na década de 80 ele fez a primeira camiseta de algodão orgânico do Brasil, foi produzida para o Greenpeace. Então a gente tem aí por perto entendi. um dos pioneiros no assunto aqui Porque no Brasil. vocês são pioneiros também. Eu acho que vocês foram a primeira empresa, talvez, do Brasil a trabalhar com... Olha, que eu tenha conhecimento, a gente tem esse pioneirismo, especialmente na parte do resíduo pós-consumo, que é Tá, aquela roupa usada que ninguém quer e ninguém sabe o que fazer. Isso, perfeito. com certeza, a gente tem algum grau de Você viu pioneirismo. o nível dos entrevistados? O cara que é pioneiro no Brasil na gestão de resíduos, né, circularidade têxtil. E aí, Jonas, falando, até conectando aqui, né, com o nosso público, né, de condomínios, comerciais, residenciais, queria que você me contasse um pouco da plataforma circular. O que que é? Boa. A plataforma circular é um passo muito marcante, acho que nem só na nossa história, na história da moda circular brasileira. Né? Por quê? O modelo de plataforma, o que que é? É digamos, uma engrenagem colaborativa que envolve vários atores. Né? Essa é a ideia da plataforma. No caso da plataforma circular, ela é voltada para desenvolver
né, e alavancar a economia circular no Brasil. Por quê? Porque ela põe na mesa todos os atores necessários, né, na mesa, no caso, é no aplicativo, né, no Uhum. mundo digital, e por trás tem toda essa estruturação dessas engrenagens para funcionar na prática, mas de todos os atores necessários para viabilizar a economia circular. E o principal, acho que tem 2 elementos principais que eu gosto de destacar. O primeiro, colaboração. A gente traz diferentes atores e historicamente competidores entre si para um mesmo projeto, por reconhecer que se cada um fizer só a sua parte, a sua iniciativa, a gente não vai mudar a lógica do mercado. Então a gente conseguiu convencer gente muito grande a falar, ok, vamos sentar junto e vamos fazer junto, porque o problema é de todos, então a Legal. solução também tem que ser de todos. E o segundo ponto é a gente trazer o consumidor final para participar do processo. Então o aplicativo funciona tanto com um viés de conscientização, um olhar mais pedagógico, o que é a economia circular, como se aplica na indústria têxtil, quais são as etapas necessárias, quem que está envolvido nisso, quanto principalmente a parte operacional, que é o consumidor tirar essas centenas ou milhares de roupas que estão paradas no armário, levar para o lugar correto, onde a gente garante que isso não vai parar, por exemplo, no deserto do Atacama, que foi um escândalo recente que apareceu na Ah, é? mídia. Isso eu não tinha ouvido Nossa, falar. o lixão do Atacama. Depois Sério? procurem aí, vocês vão ver uma coisa triste, assim, ó. Maioria têxtil. Não, só roupa. Só roupa. Só roupa. E aí, quando a gente Que for loucura. falar, explorar um pouquinho mais os desafios, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas essa garantia de que o que não pode ter uma nova vida vai ter um fim correto, que não vai sobrar para alguma pessoa, empresa, prefeitura ou para o meio ambiente. Que legal. E aí, como que então, é plataforma circular, Isso, aplicativo de celular? isso. Aplicativo de celular e tem também online pela internet, plataformacircular.app. Então, lá tem geolocalizados, por enquanto, 430 pontos de coleta espalhados pelo Brasil todo. Você Bacana. encontra aí qual que está mais próximo e pode levar. Na mesma loja, via de regra, o aplicativo vai te contar isso melhor, tem também os produtos reciclados oriundos desse mesmo ciclo da plataforma. Então, Que esse é o segundo legal. papel fundamental do consumidor. Se o consumidor não estiver disposto a comprar a peça reciclada, não estiver disposto a olhar para reconstruir o que é uma roupa de qualidade na cabeça dele, a roda não vai girar. Pelo menos a Exato. da circularidade. Vai Exatamente. continuar no linear. Porque não adianta nada ter toda essa mobilização, ter ponto de coleta, ter as indústrias convencidas a trabalhar com Perfeito. material reciclado que é altamente desafiador do ponto de vista tecnológico, ter as roupas à venda na loja, mas se isso não for vendido na loja, não vai É ter isso. jeito, porque as empresas dependem de vendas. E, portanto, dependem do consumidor estar engajado e conectado nesse assunto. Legal. É o que eu sempre falo do exemplo, por exemplo, das chapas, né, de Tetra Pak, Uhum. né, até de tubo de pasta de dente. Isso daí era um custo para as indústrias, né, descartarem. Mas aí veio da ideia do empreendedor fazer essas chapas recicladas, né, de embalagem longa-vida, de tubo de creme dental, que é das aparas também industriais, a de Tetra Pak é até pós-consumo. Mas esse cara, no final, ele precisa vender essa chapa para alguém. Exato. Se não tiver alguém quem comprar, e o legal é que ele conseguiu achar um mercado, né? Nós mesmos É. compramos para fazer containers, tem construtoras que compram para fazer o tapume das obras, né? Sim. Então é o que você está falando, né? Nas duas pontas tem que ter a solução, né? E aí a gente vai entrar em um dos desafios. A Tetra Pak, até ao longo da minha graduação, era o exemplo da dificuldade de se reciclar. Se tem mistura íntima de materiais, a exemplo da Tetra Pak, você não consegue reciclar. Essa sempre foi a máxima, né? Que dirá na indústria têxtil, porque assim, a Tetra Pak são camadas de Sim. materiais diferentes. Na indústria têxtil, aquela roupinha que você comprou, que tem 50% algodão, 50% poliéster, são fibras de natureza diferente, uma natural e uma sintética, entrelaçadas. Então, a mistura mais íntima possível de material. Né? Pior que isso, só se a gente fizer realmente um omelete ali. Então, esse é um enorme desafio e que torna mais custoso. Não é só... Tetra Pak é Tetra Pak em qualquer lugar. Sim, Tecido não é tecido. Tecido entendi. é o quê? É algodão? E não basta, né? Quantos A gente tipos? até Você tem conversou... ideia de... Tem mapeado isso? Eu diria que é mais de 50. Sério. Porque assim, você tem os tecidos vão variar conforme composição, então o tipo de fibra, e as principais são, infelizmente, poliéster, a mais utilizada no mundo inteiro. Depois vem o algodão, aí tem viscose, poliamida, lycra,
Cada hora inventa E aí uma. o mix deles, né? Que aí é... O mix deles em diferentes proporções. nossa. Aí isso é composição. Aí tem a cor, que também influencia e muito no processo de reciclagem. E tem a construção do tecido. Então 100% algodão pode ser uma calça jeans, pode ser uma camiseta básica. Só que as duas, na mesma máquina, com a mesma regulagem, uma vai virar lixo apenas e a outra você vai conseguir efetivamente recuperar a fibra. O que eu quero dizer é, diferentes tipos de tecido têm diferentes caminhos possíveis para se reciclar. E aí o nosso grande desafio é desenvolver e viabilizar a reciclagem para todos eles. Bom, gente, o papo está tão bom que nós vamos fazer um segundo bloco. Então, daqui 15 dias, nos vemos para falar mais de sustentabilidade no mercado têxtil. E não esqueçam, sustentabilidade começa em casa.